criado para sanar sua dúvida em diversos assuntos. Você já pensou que o seu conhecimento pode virar um best-seller na internet? Eu sou o Léo aqui da Hotmart e no Tips de hoje eu vou te ensinar como que você cria um e-book para vender com a gente. A primeira coisa que você deve fazer é definir qual que é o tema, definir o que você vai falar nesse e-book. É muito importante que esse tema seja algo relacionado com o que você já faça ou que você saiba muito, algo que você ama fazer e tem facilidade na hora de escrever e exemplificar. Pense nas experiências que você teve, nos trabalhos que você já fez e principalmente no que as pessoas ao seu redor falam que você é bom. A partir daí você já encontra um norte para o tema do seu e-book. Indo depois desse processo de definição, você tem que ir atrás de uma pesquisa mais aprofundada do seu tema. Vá no Google Trends, no SEMrush, pesquise com a sua audiência na internet o que elas gostariam de saber e que você pode ensinar. Um exemplo muito claro disso é um veterinário. Um veterinário especialista em cães. Ele pode escrever um e-book sobre as mais diversas raças de cachorros do mundo. Mas você concorda se esse mesmo veterinário escrever um e-book sobre como cuidar melhor do seu cachorro, como fazer com que o seu cão viva mais e melhor? Esse último e-book pode vender muito mais que o primeiro? É esse tipo de pensamento que você deve ter na hora de criar o seu e-book. Se ele vai agradar o mercado ou não, ele vai agradar só você. Definido isso, é hora de colocar a mão na massa. E se você nunca escreveu nada na vida, se você não tem familiaridade em escrever textos mais longos, não se preocupe. A forma de escrever um e-book é muito simples. Você vai colocando todas as ideias que você tem, todas as informações que são essenciais para o entendimento do que você está ensinando, num documento Word e vai escrevendo. Coloque isso em tópicos e vá completando esses tópicos de maneira que tenha uma introdução, um desenvolvimento e conclusão, para que a sua informação fique mais didática. E se você quiser que seu e-book fique ainda mais rico, basta seguir o que os maiores autores de não ficção do mundo fazem. Eles misturam conteúdo com história. Então, se você tiver algum estudo de caso, alguma história que aconteceu com você, não hesite em misturar isso com sua informação. Por exemplo, aquele veterinário lá, na hora que ele falou sobre alimentação para um cachorro de médio porte, ele pode falar de um caso que ele atendeu na clínica dele, por exemplo. Compreendeu? Como que você deixa o seu e-book ainda mais rico e atrativo fazendo esse mix entre história e conteúdo? Com o e-book todo finalizado, você já escreveu tudo que tinha que ter escrito, é importante que você repasse isso para pessoas próximas a você e principalmente pessoas críticas, porque por mais que você revise o texto 1, 2, 3 vezes, você dificilmente vai pegar aqueles errinhos de português que sempre acontecem e é muito importante você ter a opinião de outra pessoa para ver se o que você está ensinando está de forma didática, que qualquer pessoa que comprar o seu produto mais para frente vai conseguir entender. O próximo passo é trabalhar com o formato do seu e-book. Aqui a gente tem dois arquivos que a gente trabalha mais, que o primeiro é o PDF, que é o mais comum, que funciona principalmente se seu e-book tiver imagens, se seu e-book tiver um layout mais trabalhado e ele é mais fácil das pessoas entenderem como que usa, principalmente se o leitor for um leitor que não tem costume de ler e-books. E a gente tem um outro formato que é o EPUB, que é um formato muito comum para dispositivos de leitura como esse aqui. Se o seu público está acostumado em ler nesse tipo de dispositivo e se o seu texto não tem muitas imagens e é um texto mais pesado, mais denso, você também pode disponibilizar o seu arquivo nessas plataformas. Mas independente do formato, independente do arquivo que você vai fazer o e-book, é muito importante que a leitura seja clara, ou seja, a estética não pode sobrepor a usabilidade do seu e-book. Então busque fontes que sejam de fácil leitura, não misture muitas cores e se você tiver o recurso de um designer, se você puder utilizar um serviço de um designer, por favor, use, porque ele é a pessoa certa para organizar uma capa bem feita, organizar uma diagramação, uma paginação que seja agradável ao seu leitor. Mas se você não tiver esse recurso, não precisa desistir, porque em algum lugar aqui nesse vídeo, aqui embaixo, dá uma olhada, tem um post com 4 templates de e-book para você fazer aí no seu PowerPoint, sem precisar de programação, sem precisar de designer e que principalmente agregue valor ao seu produto, mesmo que eles sejam gratuitos. A partir daí, você já definiu o produto, já escreveu,
já revisou e já diagramou. Agora é só colocar na Hotmart para vender. E aí vem a pergunta: quanto que eu cobro para aquele produto? Essa pergunta você tem que sentir a partir da sua persona. Hoje no mercado é muito comum os e-books serem divididos entre R$47 até R$97. Mas isso vai depender do quanto que a sua persona percebe de valor no seu produto. Então, por exemplo, se você fizer um e-book apenas para capturar e-mail, um e-book apenas para entrada do funil, talvez ele deva ser bem mais barato do que R$47. Mas se o seu e-book entrega um valor enorme, melhor que um curso, por exemplo, ele pode ser mais que R$97. Isso tudo é definido a partir da pesquisa que você faz com seus possíveis compradores. Então é isso. Não deixe de escrever seu e-book ainda hoje, você vai ver que é muito mais simples do que você imagina. Segue a gente nas redes sociais e principalmente fique de olho porque toda semana tem uma dica nova. Um grande abraço e até mais. Acione o sino de notificações para mais vídeos em primeira mão. Inscreva-se!